Muito bem-vindos à nossa primeira aula para a semana especial da fermentação natural sem glúten. Aula mais do que bacana para vocês, né? Essa aula, para quem não sabe e está chegando aqui agora, né? Essa aula faz parte, é um dos conteúdos do meu mais novo curso que vai entrar aí, vai estar disponível. E até para vocês saberem que a aula com fermentação natural é muito incrível, ela é muito incrível, mas você vai aprender tanto nesse novo curso que você vai poder fazer a fermentação que você quiser, seja ela com fermento biológico seco ou seja ela com o levain maravilhoso. Tem até o levain aqui, para quem acha que é impossível fazer fermento natural sem glúten, dá uma olhada nessa belezinha aqui, olha isso. Super é possível fermentar com qualquer farinha, gente. Não é necessário ficar apenas aí preso a um tipo só de farinha. Só vou me despedir aqui do pessoal do Instagram. Então é isso, gente. A aula de hoje, eu vou fazer uma aula especial falando sobre as farinhas sem glúten, né? A importância de você entender a função de cada farinha para você fazer a sua receita. Essa é uma das aulas mais importantes, tá? Porque você precisa sim conhecer o ingrediente que você vai trabalhar, né? Não adianta ficar dando tiro no escuro. Isso daí vai te fazer o quê? Perder ingrediente, né? E hoje a gente sabe que não tá fácil para ninguém. Então não tá fácil ficar jogando ingrediente fora. Então quando você começa a entender um pouquinho mais sobre as farinhas e quais vão te agradar aí ao paladar, te agradar aí para as outras pessoas também, porque não é só você que vai comer, né? Afinal de contas, você vai servir para todo mundo. Eu, quando faço uma receita, eu não faço só para mim. Na minha casa, só eu como sem glúten. Mas todo mundo gosta de experimentar. E as pessoas gostam de sentir sabores, né, diferentes. E quando a gente entende a farinha e quando a gente consegue equilibrar esses sabores, a gente deixa a nossa receita muito mais acessível ao paladar de quem não está acostumado com esse tipo aí de culinária, né? Então precisa se entender. Muita gente começa a fazer substituições aí na loucura sem entender a função de cada ingrediente na receita, né? E essa é uma das aulas mais importantes que eu tenho lá dentro do meu curso de fermentação natural, tenho no curso de panificação também, né? Porque essa aula me acompanha há muitos anos, desde as aulas presenciais, que eu sempre começava com introdução falando sobre as farinhas. Então é uma chave aí para vocês entenderem e até começarem a brincar fazendo as misturinhas de vocês de farinhas aí na sua casa, né? Para testar as suas receitas. Então aproveitem, porque essa aula, gente, não vai ficar gravada, vai depois fazer parte do conteúdo do meu novo curso, do Fermentação Natural. Então, eu tô dando aqui de bônus para vocês, né? Só para dar aquele gostinho, para vocês saberem, nossa, mas é tudo isso mesmo? Olha quanta informação que a gente não tem só numa rede social. E quando a gente faz produtos bons, sem glúten, a gente tá ali ajudando pessoas. Esse é um caminho sem volta para quem tá no gluten free. Não é apenas para nossa satisfação pessoal. A gente vai ajudar as pessoas. Você já imaginou o prazer de uma mãe de poder ali oferecer para um filho um pão que talvez ele nunca tenha comido na vida? Porque tem uma restrição alimentar, ver o olhinho brilhando da criança, a hora que ela vai comer um panetone que ela nunca comeu antes, ou se comia, passava mal, né? Porque ela tem a vontade de comer, e quando você oferece isso, cara, é um dos maiores prazeres da vida, você não apenas fazer um alimento, mas você fazer um alimento que ajuda as pessoas, seja ela seu filho, seu marido, sua esposa, não interessa, seja ela o seu amigo, né? Você pode fazer aí para inserir o seu amigo, que é tão difícil achar coisas boas no mercado que tenham sabor de verdade. Então, eu espero que vocês curtam demais essa aula de hoje, tá? E amanhã tem mais aulas, tá bom, gente? Então, amanhã é uma aula bem bacana também. Então, vamos lá começar falando aqui sobre as farinhas, né? E eu gosto sempre de dividir
as farinhas por grupos, né, diferentes, porque elas não são todas iguais, como a maioria das pessoas acham. Todo mundo fala, eu posso trocar farinha de amêndoas por farinha de grão de bico com feijão branco? Não, elas são farinhas totalmente diferentes. E elas funcionam totalmente diferentes dentro da receita. Então hoje vocês vão entender um pouquinho que essas substituições não são tão simples assim como a maioria das pessoas acham, que é só trocar 6 por meia dúzia. E aí, através dessa aula, vocês vão entender o porquê que usa cada uma. Então, o primeiro tipo de farinhas que eu costumo exemplificar chama farinhas de base, né? Que vai dar aquela base para as suas receitas. Até coloquei aqui alguns exemplos de farinhas de base, né? Que vocês têm aí disponíveis no mercado. Gente, a gama no mercado é infinita. Eu trouxe aqui alguns exemplos que são farinhas que eu costumo usar mais, né? E principalmente, eu quando vou trabalhar uma receita, eu penso sempre no valor final dela, né? Porque muitas vezes a gente não tem condições financeiras de trabalhar apenas com farinhas caras, né? Então eu tenho que trabalhar também com farinhas mais acessíveis aí para o meu público, né? Que sejam de fácil acesso, mas que tenham um sabor agradável também, que não vai dar aquele choque ali a hora que a pessoa for comer o seu pãozinho, por exemplo. Né? Não dá para você comer um bolo que ele tenha um sabor ali muito forte de algum ingrediente que vai mascarar todo o sabor que você gostaria que o bolo tivesse. Então, saber essas combinações é muito importante. As farinhas de base e a farinha que eu mais utilizo dentro das minhas receitas como base é a farinha de arroz, que ela é a farinha mais comum de ser encontrada por aí. Vocês acham facilmente hoje em dia em todos os supermercados do país, né? Existem algumas marcas até que tem a farinha de arroz. Ela é a de sabor mais acessível, mais neutro, né? A de valor mais acessível, de sabor mais neutro que vocês podem usar. Mas tem a variação integral também da farinha de arroz. Você pode usar uma farinha de arroz integral na sua receita. Lembrando sempre que quando tem essa palavrinha integral, a gente vai precisar de um pouquinho de líquido a mais, porque tudo que é mais integral, ele suga um pouco do líquido das receitas. Então, eu vou fazer essa substituição, vai dar certo assim, igualzinho? Não, você vai ter que trabalhar um pouquinho mais a hidratação da sua receita quando você usa uma farinha mais integral, tá? Então a farinha de arroz integral é uma delas. Temos também a farinha de quinoa, né? Todo mundo conhece a quinoa e pode sim trabalhar com a quinoa como base, só que a quinoa, ela tem um sabor mais intenso, mais característico. Então, sim, para quem está introduzindo algum alimento, pode sentir uma certa resistência ao sabor da quinoa, tá? Temos também trigo sarraceno, que apesar do nome trigo, não tem nada a ver com trigo normal, né, que existe aí no mercado. O trigo sarraceno, ele é mais da família ali do arroz, tá? Então vocês podem usar o trigo sarraceno no lugar, por exemplo, de uma farinha de arroz. Temos também o amaranto, que é já um grãozinho mais proteico, mas que pode ser usado como farinha de base também, que tem um sabor leve, adocicado, que vocês podem usar aí na receita, ao invés de fazer uma receita com farinha branca de arroz. Temos também aveia, né, que é super famosa, e muita gente tem um certo preconceito com relação à aveia, até por falta de informação. A aveia, ela não tem glúten na sua composição. Para quem não sabe ainda, a proteína principal da aveia chama avenina, tá? Não é lá o glúten que existe na aveia. Só que a aveia, aqui no Brasil, muitas vezes ela é plantada junto com o trigo, né, na mesma plantação. Ou também, o que acontece? No processo de moagem, é feito tudo junto, moe trigo, moe aveia, então por contaminação
E para prevenir as pessoas que têm doença celíaca, que não podem ter contato com nada contaminado, a aveia, em algumas marcas, está escrito contém glúten, mas por contaminação, não que tenha o glúten lá na sua, como sua estrutura, tá bom? Temos também o teff, que essa é uma farinha muito queridinha por mim, particularmente. O teff, ele é um grão etíope, para quem não conhece ainda. Ele é um grão proteico também, assim como a aveia, que é um grão proteico. Obrigada, amor. É um grão proteico, tem cerca de 13 gramas de proteína, também como a aveia. Lá fora, ele é usado até como suplemento alimentar, né? Como fonte de proteína para atletas que, por exemplo, correm maratona, né, e precisam aí de um aporte proteico, e eles fazem essa utilização de aporte proteico através de um grão, através do alimento, né? Então, olha aí o que você vai ganhar quando você faz um pãozinho, que não é simplesmente um pãozinho com a farinha simples, é um pãozinho proteico. Só que o teff, infelizmente, por ser uma farinha importada, ele tem um valor mais alto aqui para nós. Então, eu sempre tenho o teff, porque eu gosto de brincar, né, e sentir os sabores e texturas dele, mas eu uso sempre em pequena quantidade, numa receita ou outra. Não dá pra gente fazer, por exemplo, um levain, que eu gostaria muito de fazer, mas imagina ficar alimentando todos os dias o meu levain com o teff. Não dá, né, gente? Então, haja dinheiro para fazer isso, a não ser que seja ali patrocinada, como é o meu caso, mas nem assim dá para a gente ficar explorando o nosso patrocinador pedindo rios de teff, porque sai mais caro mesmo. Mas é um grão super adocicado, ele já tem uma corzinha, uma coloração mais escurecida, então para fazer um pão australiano fica incrível de sabor, eu gosto muito de trabalhar, é uma das minhas farinhas queridinhas aí que existem no mercado. Temos também o sorgo, né? Que muita gente fala do sorgo. Paula, você não usa sorgo? Eu até gosto do sorgo, mas o sorgo, ele é uma farinha mais sequinha. Ele é tipo muito parecido com o fubá, né? O fubá que vem da farinha do milho. Ele é muito parecido. Então, para quem faz fubá e sabe, conhece, já trabalhou muito com o fubá, sabe que ele tende a ter uma textura final mais sequinha, tanto que os bolos de fubá são mais sequinhos, né? Então, é a mesma coisa com sorgo. Então, eu não trabalho muito porque eu gosto de pães mais macios, aquele tipo de pão mais molinho, né? É a minha característica de pão predileta. Então, procuro não trabalhar muito, mas não é uma farinha ruim e tem o sabor agradável também que vocês podem utilizar aí nas receitas de vocês. E assim, vocês estão vendo tudo isso que tá falando? Tem lá já tá gravado, já tá tudo gravadinho. Para quem não sabe como funciona uma aula online, para quem não tem a menor noção de uma aula online, particularmente depois dessa pandemia e desde que eu entrei nesse universo de cursos online, eu acho uma plataforma assim sensacional. Não é só porque eu dou aulas online, porque eu dei aulas presenciais a minha vida inteira, mas eu penso assim no quanto o aluno consegue aprender com o online. Por quê? Porque ele pode ver e rever a aula quantas vezes ele quiser, dentro da vigência do plano de aulas que ele comprou. Isso daí, gente, é muito maravilhoso, porque quando você está no presencial é muito bacana, você está ali ao vivo, fazendo junto com o professor, é muito legal, a interação do ao vivo é outra coisa, é outra vibe. Só que você vai embora para casa, se você não anotou tudo, se você não colocar as receitas em práticas assim que você saiu da aula ali, tá tudo quentinho na sua memória, você vai esquecer um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu já fiz várias aulas que hoje em dia eu falo, caraca, não lembro mais de nada. Aí eu tenho que ficar voltando para ver. E com o online não. Eu vi a aula, não sei mais como faz. Assiste de novo. E assiste de novo. Até você pegar todos os detalhes. Tem coisa melhor que isso, gente? Não
tem, óbvio que não tem. Falo isso até para os meus filhos que estão em aula online. Vocês estão aí bobeando. Vocês, antes da prova, assiste a aula de novo. E aí vai ficar tudo perfeitinho ali na cabeça, fresquinho na cabeça. É muito mais fácil, nem se compara. Bom, vamos continuar aqui. Ó, pessoal do Instagram, voltamos para o Instagram, pessoal do Instagram, vamos lá para o YouTube, que está tendo aula sobre farinhas, né? Estou conversando aqui com eles, falando sobre os cursos online e a importância que é de fazer uma aula online. Hoje a aula sobre farinhas e como montar o seu mix de farinhas para fazer suas receitas do zero, né? Super fácil. Vai lá para o meu YouTube, Viver Sem Trigo, por Paula Martins, que tá lá o link, e aí vocês já podem assistir essa aula, beleza? Vamos continuar e dar seguimento por aqui. Que agora, passei demais, farinha de base. Agora, os amidos. Nós temos aqui os amidos, né, que são super importantes dentro de qualquer receita sem glúten. Por quê? Porque os amidos, eles vão ajudar a equilibrar as farinhas, né, tanto de base quanto proteicas, que eu vou falar daqui a pouquinho, para dar uma melhor textura, para conferir a maciez. Eu sei que muita gente, quando começa a se aventurar pelas receitas sem glúten, a ideia principal dela, quando ela vai trocar uma receita, você pega uma receita lá que você tem no seu caderninho da sua avó, por exemplo, aí você vê lá 2 xícaras de farinha de trigo para fazer um bolo. Né? Tem lá todos os ingredientes, vai 2 xícaras de farinha de trigo. Aí você vai lá para fazer a sua substituição. A primeira coisa que você faz quando você não tem noção é: qual é a farinha que todo mundo fala que é sem glúten? Farinha de arroz. Tem lá de bicas no mercado. Então você vai e pega a farinha de arroz e você fala: vou fazer o bolo com ela. Vai dar super certo, ficar maravilhoso. Só que não, amores. Vocês já fizeram um bolo só com farinha de arroz? Faz aí. Não faz. Você vai jogar fora. Não vai perder ingrediente com isso. Não dá. Quando você usa só um tipo de farinha, você usa em receitas que tem ali pequenas porções. Vai 50 gramas, vai 30 gramas. Aí ok, você usa um tipo só de farinhas. Mas 2 xícaras... Dali, sei lá, quase 400 gramas de farinhas, 300 gramas de farinhas, é muita coisa. Então, você precisa de algo que vai te trazer textura. E o que vai te trazer textura são os amidos, que vai ajudar a compor o seu mix de farinhas, tá? Então, pode analisar aí todos os mix que vocês encontram no mercado. Sempre tem uma fécula de mandioca, que é o polvilho doce. Sempre tem ali um amido de milho, muitas vezes amido de milho modificado, tem uns nomes esquisitos, e tem, né? Então sempre vai ter algum amido para balancear a sua farinha de base. Só beber mais uma aguinha. Então eu vou falar um pouquinho sobre esses amidos, né? E a importância deles dentro da sua receita. Tá? E só para mostrar que amido não é igual farinha de base, que você pode trocar lá 6 por meia dúzia. Pode não. O amido você não mexe. Tá lá na receita, tá amido de milho? Faz com amido de milho. Tá na receita polvilho doce ou azedo, tanto faz? Faz com ele. Não vai trocar, porque vai mudar a sua receita, tá? Vamos lá exemplificar o porquê. Vou falar do polvilho doce, que ele é super famoso aí na panificação, todo mundo usa. Vocês sabem bem disso, porque eu mesma posto várias receitas que vai polvilho doce, né? Ou polvilho azedo. O polvilho azedo nada mais é do que o polvilho, só que fermentado, tá? Então pode usar tanto o doce quanto o azedo nas receitas sem problema algum. Mas o polvilho, vamos lembrar do pão de queijo. A gente faz pão de queijo com polvilho, seja ele doce ou azedo. Quando a gente corta o pão de queijo, tem aquela cola, né? Eu postei esses dias o pãozinho de batata doce, aquela cola, aquele aspecto mais gomificado por dentro. O que que te dá esse aspecto gomificado? A mandioca. É ela que vai te dar isso. E o polvilho vem da mandioca, né? Ele é o amido da mandioca.
Então, quando a gente quer cola, estamos pensando em substituição para o quê? Para o glúten. O glúten, ele é o quê? Uma proteína da farinha de trigo que tem ali, que ele é uma cola. Vocês já lavaram a farinha de trigo? Para vocês verem, vocês já viram como faz bife de glúten? Você vai lavando a farinha de trigo, lavando, no final o que sobra é uma goma. Então, a gente precisa dessa cola quando a gente vai fazer a nossa substituição. Quando a gente vai fazer a nossa mistura de farinhas, até porque não temos o glúten. Então, a gente tem que ali usar artifícios para nos dar a mesma textura ou uma textura parecida, que a mesma nunca será. Então, o polvilho doce é importante porque ele vai dar essa cola extra, tá? Então, na panificação ele é bastante usado, beleza? Aí temos também a fécula de batata, né? Que a gente usa, eu uso mais a fécula de batata para confeitaria, né? Para fazer os meus bolos. Não utilizo tanto na panificação, tá? Porque a fécula de batata, em algumas proporções na panificação, tende a deixar o pão esfarelando. Muita gente antigamente fazia vários pãezinhos sem glúten, você cortava aquele pão e esfarelava. É por uma proporção errada de farinhas e por ter talvez uma quantidade grande de fécula de batata dentro dele, tá? Então eu não uso muito para panificação, eu uso mais para fazer bolos e tortinhas. Temos também o amido de milho. Hoje em dia, o amido de milho, ele tá dentro das minhas receitas em uma grande proporção. Por quê? Porque o amido de milho, além de dar a crocância das cascas, ou, por exemplo, quando você quer uma crocância nasquelas massinhas, tipo pâte sucré, pâte sablé, ou brownie, etc., que vai formar aquela casquinha, isso daí é uma função dos amidos, do amido de milho. Mas para panificação, o que que o amido faz no pão? Ele ajuda a dar explosão do miolo, tá? Do meu pão. O amido traz isso para o pão. E mais, ajuda a deixar o miolo com uma característica melhor. Então, ele é de suma importância para a panificação sem glúten, tá bom? E temos também a araruta, né, que não é muito aí, o pessoal não conhece muito, não é muito familiarizado, ela é mais escassa no mercado, mas tem também, né, que a araruta ela tá ali entre uma junção de amido de milho e polvilho doce. Ela tem um pouquinho de cola, mas não tanto quanto o polvilho doce, e ela tem uma crocância, mas também não tanto quanto o amido. Mas é um amido que vocês podem utilizar. Beleza? Estão vendo por que que não é tão simples trocar e sair trocando uma receita inteira, como a maioria das pessoas acham, né? Às vezes eu sou até confundida aí, porque eu falo assim, eu sou muito direta nas respostas, principalmente em rede social, que eu não tenho muito tempo para ficar dispondo ali, né? Não é aula. Nas minhas aulas, sim, eu estou ali disponível para os meus alunos para trocar e ajudá-los a chegar na melhor receita possível. Até no curso novo de fermentação natural teremos um grupo exclusivo para os alunos, onde eles terão acesso a mim todos os dias, através desse grupo exclusivo do Facebook. Então ele quer tirar a dúvida? É muito mais fácil para mim estar ali, trocar essa ideia com ele, sabendo o que ele está fazendo de errado, do que simplesmente num comentário louco perdido lá do Instagram, tá? Então, não é tão simples eu entrar numa receita, divulgar uma receita e a pessoa falar, posso trocar? Cara, como é que eu vou falar tudo isso num comentário de Instagram? Como é que eu vou dizer, não, você não pode trocar porque o polvilho tem aquela cola, tem um amido, não sei o quê. Não dá, gente, é muita informação, né? Então, isso aqui é aula. Não tem como eu passar num post de Instagram. Não dá, né? Essa é a diferença de uma aula para uma receita escrita, né? Então, nem no livro está escrito isso. Quanto mais numa receita aí publicada em rede social. Não tem como. Bom, vamos passar aqui e agora falar sobre as farinhas proteicas, tá? Essas farinhas são farinhas queridinhas por mim. Eu gosto muito de trabalhar
com as farinhas proteicas, né? Por quê? Porque eu não quero, quando eu vou fazer um pão, só comer um pão para matar minha vontade, né? Eu quero que o meu pão tenha algo a mais. Eu quero que o meu pão me traga saciedade. Eu quero que o meu pão me traga saúde. Eu quero que o meu pão me traga sabores. E eu quero que o meu pão me traga nutrientes. E essas farinhas proteicas vão ajudar nesse equilíbrio de um pão sem glúten, que é por isso que ele é tão diferente de qualquer coisa que você compre no supermercado aí pertinho da sua casa. É prático comprar o pãozinho aí do supermercado da casa? É prático. Eu também compro. Eu também tenho os pãezinhos sem glúten do mercado. Mas não é para o meu dia a dia. E para quem acha que fazer pão é virar a padeira e fazer pão todo dia, tá muito enganado. Mas tá muito enganado. Você pode fazer pão uma vez na sua semana. Uma vez na semana. Você pega um dia lá que você tá de folga, você faz uma receita, você faz um pão de forma. Você assa o seu pão de forma, você corta as fatias, você deixa a fatia no congelador. Você tem pão para a sua semana inteira. Para ao invés do aperto, você correr para o saquinho do supermercado. Gente, não é brincadeira quando eu falo que isso transforma a vida. O ganho da sua saúde é imensurável. Vocês não têm noção, vocês vão ter noção. Quando você chegar para fazer os seus exames médicos e você não precisar tomar remédio nenhum para controlar colesterol, controlar triglicérides, nada disso. Então faz diferença uma vez, um pão que você faça na semana. Vai mudar a tua vida. E mudar a tua vida e mudar a vida das pessoas que você ama, porque elas vão entrar no teu ritmo, saiba disso. Porque quem faz, hoje eu estava até vendo lá na comunidade, que uma das minhas alunas postou assim, pão sem glúten ruim, que não cresce, que não é fofo, não sei o que. Ela mostrou a foto do pão dela. Maravilhoso. Todo mundo ama. Todo mundo. A família passou a amar, os amigos do trabalho passaram a amar. E é assim que a maioria das pessoas começam a fazer, sabe o quê? A ganhar dinheiro extra. Mesmo tendo trabalho. Porque alguém vai pedir para você fazer. E aí, ó, é um novo ramo e uma nova porta que se abre. Porque quando é bom de verdade, as pessoas querem comprar. E eu sempre falo isso, se prepara. Você começa com um, daqui a pouco você vai ali, ó, se empolgando e vai partindo para mais. Bom, bora deixar de enrolar e vamos para as farinhas proteicas que eu estava falando, que são essas farinhas que transformam a receita. Aqui temos vários tipos. Tô dando aqui grão de bico, que lá fora chama garbanzo. Temos a fava. A fava, para quem não conhece, é um tipo de feijão. Temos o feijão branco, que é super fácil de encontrar aqui no Brasil. A fava você encontra muito fácil lá fora, aqui é mais difícil. Temos também o painço, que lá fora chama milê. Temos o amaranto, o teff novamente e a aveia também novamente. Deixa eu falar sobre essas primeiras farinhas, que são as farinhas de leguminosas. Grão de bico, feijão branco e fava. Bom, essas farinhas são queridinhas minhas. Ah, mas só pode fazer com essas? Não. Temos aqui algumas farinhas. Você pode fazer com a farinha que você quiser. Tanto com painço, quanto teff, quanto aveia, quanto o amaranto. Ah, mas eu não gosto do sabor da farinha de grão de bico. Usa uma pequena proporção. Não precisa usar o que está lá na receita, mas coloca um pouquinho dela. Sabe por quê? O grão de bico ou as leguminosas, elas têm uma função muito importante na nutrição, que é ativar ali o seu hormônio da saciedade, do bem-estar. Então, você vai comer um pãozinho com essa farinha, que as pessoas se acostumam com o sabor, e esse pão vai te trazer saciedade. Quantas vezes vocês pegaram um saquinho de bisnaguinha do mercado? Quantas vezes? E vocês comeram o saquinho inteiro? Por quê? Porque aquilo lá é vento. Aquilo lá você come, passa e vai direto. Aquilo lá não te funciona para nada. Te funciona para quê? Para prazer. Você tem o prazer instantâneo. E só.
Falar mais alto? Eu desliguei o microfone um pouco. Ah, desligou o microfone? Tá. Então, aquilo lá vai te trazer um prazer momentâneo. Não vai te trazer saciedade. Quando você come uma bisnaguinha, um brioche, que tem lá um pouco de farinha de leguminosa dentro da receita, gente, vocês não é que você não consegue comer o seu pão mais que um pedaço. Não, mas você fica satisfeito. E olha a diferença que traz aí para a tua saúde. Né? Quando a gente preza tanto por equilíbrio, né? Que as pessoas falam tanto em equilíbrio aí na alimentação, é isso. É você comer de tudo em pequenas quantidades. Então é isso que essas farinhas te trazem, tá? O painço, que é uma farinha incrível, que só passarinho come, que só o grãozinho, só passarinho come, é um grão que tem o poder de alcalinizar o teu organismo. Olha aí o que você vai estar comendo e trazendo para a tua saúde no teu dia a dia. Olha esses ingredientes, que maravilhoso. O teff, uma alta concentração de proteína, que vai ajudar a equilibrar o índice glicêmico do teu pãozinho. Sabe quanto de proteína tem uma farinha de grão de bico com feijão branco, por exemplo? Que eu falo as duas juntas, porque já está no meu subconsciente, gente, porque eu só uso as duas juntas. Tem cerca de 23 gramas de proteína. Olha a quantidade de proteína para baixar o índice glicêmico ali de um amido que está na sua receita. E aí, pessoal? Tem gente já chegando por aí? Gente, a live estava tão boa que caiu até do YouTube. Choveu, caiu do YouTube. Não é que o conteúdo é muito bom mesmo, aí cai tudo, o YouTube derruba a gente. Bom, vou esperar só um pouquinho o pessoal entrar. Tava falando do grão de bico ainda, né, com o feijão branco, que eu falei... esse nomezinho sempre tá na minha cabeça, porque eu só trabalho com as duas juntas e tal. E por que eu trabalho com as duas juntas? Porque eu, Paula, particularmente, não gosto do sabor da farinha de grão de bico. Eu sou essa pessoa que não gosta do sabor da farinha de grão de bico, né? Então eu gosto de misturar com o feijão branco, né, para trazer, para amenizar aí o sabor da farinha de grão de bico. Lá fora tem uma farinha da Bob's Red Mill que chama Garbanzo and Fava, que é uma farinha queridinha minha. Quando não tinha muita farinha aqui no Brasil antes, eu ia para fora, né, ia viajar, a minha mala voltava cheia de farinha da Bob's, porque eu amava essa farinha. E aí eu falei, se a fava é um tipo de feijão, aqui eu não consigo achar a fava, mas tem farinha de grão de bico e tem farinha de feijão branco, vou juntar as duas para ver se dá a mesma liga, se vai rolar ali na receita igual. E aí eu comecei a usar, e gente, é muito engraçado, eu não estudo química dos alimentos, eu não sou engenheira química dos alimentos, eu estudo culinária. O meu negócio é ir para a cozinha e fazer receita. E aí eu vou testando com uma farinha, com outra farinha, com outra farinha. É assim. E aí eu vou sabendo através das texturas, né? Numa mesma receita, faço com uma, faço com outra e etc. Numa mesma receita, e eu vou sentindo e percebendo as texturas que essas farinhas vão me dando, vão me trazendo, né? Então, quando eu misturei essas duas, a liga foi igual a da Garbanzo em Fava, lá dos Estados Unidos, que eu queria tanto. Só que aqui eu acho fácil, né? Então eu sempre compro as duas na mesma quantidade e eu deixo no meu potinho aqui assim, ó. Misturada, tá escritinho já, garbanzo and fava, grão de bico e feijão branco, porque eu sempre deixo elas assim, vou lá, chacoalho, deixo no meu potinho e vou usando nas minhas receitas, tá? Que traz um sabor mais neutro para a farinha de grão de bico quando a gente faz isso. Vocês podem usar e brincar na proporção que vocês quiserem. Quer usar uma só? Pode. Quer usar as duas misturadas? Pode. Aí vai de vocês. Eu uso sempre misturada porque eu percebo que a química entre elas é muito boa
e dá uma textura diferenciada. É uma leve diferença, só quem trabalha muito consegue perceber essas nuances aí de texturas diferentes numa receita, que eu consigo perceber e eu prefiro assim, tá? Mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. Agora que eu já falei um pouquinho dessas farinhas, né, proteicas, vamos falar das fibras. Ó, fibras, né? Equilíbrio para a receita, tá? Fator nutricional. Então temos aí algumas fibras no mercado: linhaça, chia, psyllium, tá? O psyllium que muita gente acha que é goma e espessante, não é. O psyllium é uma fibra, mas uma fibra que ajuda ali na formação do bolo fecal, tá? E é uma fibra que vai te ajudar e vai te trazer benefícios. Aí, para quem tem problema de constipação, ele ajuda mesmo, melhora na formação do bolo fecal, tá? Então, tem que ser consumido em pequena quantidade também, tá? Tem que saber trabalhar com o psyllium e a aveia em flocos, né? Que vocês podem adicionar como fonte de fibra aí para as receitas de vocês. Agora, vamos passar para as oleaginosas, farinhas de oleaginosas que a gente fala tanto, farinha de amêndoas, castanha e etc. Avelã, nozes, macadâmias, todas essas são farinhas de oleaginosas. Amendoim não é oleaginosa como a maioria do povo acha. Ele tem um grau de gordura, mas o amendoim é da família das leguminosas. Mas ele também não tem a quantidade de proteína que tem uma farinha de feijão. Então tá descartado, tá? Eu não uso. Bom, farinha de castanha ou farinha de amêndoas, que são a que eu mais utilizo aí no meu dia a dia. Por que que a gente utiliza bastante? Sempre em comparação com glúten, o que que acontece nas receitas com glúten para quem faz culinária tradicional? Vocês podem perceber que o glúten ele tem uma atração ali muito grande para líquidos e para gordura, né? Então as receitas, o glúten faz uma trama maravilhosa quando ele tem uma grande quantidade de gordura e uma grande quantidade de água, né? Ele consegue isso. O sem glúten é totalmente diferente, amores. Não conseguimos. Cada farinha absorve uma quantidade de gordura diferente, cada farinha absorve uma quantidade de água diferente. É ali uma doideira trabalhar com sem glúten. Mas, né, tanto que a gente reparou assim, né, nos anos aí de trabalho com sem glúten, se você pegar uma receita tradicional que tem lá, sei lá, 250 gramas de manteiga com 2 xícaras de farinha, um bolo era assim, mais ou menos antigamente, né? É um pacote de manteiga daqueles de 200 gramas, mais 3 ovos, mais 2 xícaras de farinhas. Aí você vai fazer a mesma mudança lá para o seu bolinho sem glúten. A hora que você faz isso, seu bolo vira uma coisa, porque as farinhas não conseguem absorver esse tanto de gordura. E cada farinha absorve uma quantidade diferente. Então tudo que a gente faz sem glúten, a gente sempre faz com menos gordura do que a receita tradicional. Pode reparar que os bolos têm menos gordura, que os pães têm menos gordura. Às vezes tem pão que vai uma colher de sopa, que é nada de gordura, né? Então, o que acontece? Só que na receita que a gente está fazendo e reproduzindo, a receita pede gordura, é necessário gordura. Então, como que a gente faz se a gente tem uma mistura de farinhas que não aceita esse tanto de gordura e a gente quer fazer e tal? É aí que entram as oleaginosas. Porque elas são fonte do quê? São fonte de gordura, gente. Elas são fonte de gordura, mas fonte de gordura seca, né? Então, ela sim consegue ali se equilibrar na receita, a gente consegue a fonte de gordura apropriada, tá? Para ter uma textura melhor. Por isso que nas receitas a gente usa bastante ali farinha de amêndoas, farinha de castanhas, né? Em alguns pães, tá? Não é em todos, não. Muita gente vai falar, meu Deus do céu, o pão dela é caro. Só vai farinha de amêndoas. Não, gente, calma. Que eu não tô fazendo aula de low carb agora. Não é pão de farinha de amêndoas. Pão de farinha de amêndoas é lá na low carb. Agora é fermentação natural. Quando vai farinha de amêndoas, vai ali uma pequena quantidade e em pouquíssimos pães que pedem essa quantidade de gordura a mais. Já vou dar a letra
panetone. Aguardem quarta-feira que vocês não vão se arrepender com essa aula de panetone, o melhor panetone que eu já fiz nesses 8 anos de Viver Sem Trigo, tá? Vocês vão ter acesso a isso. Bom, passando às oleaginosas, agora nós vamos falar de uma... A imagem está turva, coloca ela aí. Na engrenagem. Na engrenagemzinha e aumentar a qualidade do vídeo. Se a imagem estiver turva aí para você, vai nas engrenagens aí do YouTube, tá? E vai lá e ajusta para melhorar a qualidade da sua visualização, da sua internet, beleza? Então vamos falar agora sobre espessantes. Ai, é um tal de posso substituir a goma xantana nas minhas receitas de pães. Gente, espessante em panificação sem glúten é essencial. Não tem substituição. Não tem como fazer pão sem glúten com textura de pão quase igual ao tradicional sem o espessante. Não temos glúten, gente. Não dá para tirar tudo de uma receita. Não dá para vocês quererem um mundo perfeito. Não existe. Ou vocês querem um pão bom sem glúten, ou vocês querem comer qualquer coisa. Quer comer qualquer coisa? Come crepelete, que é só ovo e requeijão. Você quer um pão bom sem glúten com textura de pão tradicional? Tem que usar o espessante. O espessante ele vai te trazer ali as mesmas estruturas que o glúten nos daria numa receita, tá? Então ele vai ajudar a dar mais elasticidade e ele vai ajudar numa parte muito importante da panificação, principalmente, que é o que eu tô falando aqui de fermentação natural, que é reter a umidade. Esta palavrinha, umidade, é o ingrediente chave para fazer qualquer receita de pão sem glúten. Então, para eu ajudar a manter a umidade do meu pão, para eu ter um pão bom sem glúten que dure aí 3, 4 dias, eu preciso de um espessante. Eles são necessários e existem vários aí no mercado. Temos o mais famoso, goma xantana, que todo mundo conhece, goma guar, que também é um espessante bem bacana para vocês utilizarem. Temos o CMC, que é o carboximetilcelulose. Sabe o CMC para que ele é usado? Ele é usado na confeitaria para cola, grude, glúten. Olha ali, tá? Colar pasta americana. Então, quando a gente usa um espessante desses, é para a gente ter os benefícios dele dentro da panificação. E temos também o hidroxipropilmetilcelulose, nome complicado, mas que a gente fala só que ele chama HPMC, que é bem mais fácil. O hidroxipropilmetilcelulose vocês encontram só para panificação, aí tem que ter o CNPJ, tem que ser padeiro para comprar, não dá para qualquer pessoa comprar, tá? Então, para quem tem acesso, é o melhor espessante, aí é para a indústria mesmo, para fazer a panificação, o resultado é incrível dele, mas pessoas comuns, tipo eu, você e eu, não temos acesso a ele, né, porque eu sou pessoa comum também. Então, o HPMC é mais para quem vai fazer aí para vender, tá? E a gente vai usar quanto de espessante na receita? A gente vai usar de 2 a 4% de espessante na receita, mas isso daqui eu vou falar agora, montando o seu mix de farinhas, que essa é a parte principal aqui que nós estamos falando dessa aula. Como fazer uma misturinha básica de farinhas para fazer qualquer receita sem glúten que você tenha aí na sua casa. Super fácil. Eu trabalho com vários tipos de misturas de farinhas. Minhas receitas nunca são iguais, os meus pães nunca são iguais, eu nunca trabalho a mesma fórmula, porque eu tenho facilidade para brincar com isso, porque eu tenho experiência, eu tenho prática, né? Então ali eu já consigo trabalhar com outras formas, mas tem uma básica que é super simples, que vocês podem fazer aí amanhã para fazer o seu pãozinho aí da receita da avó. 1 para 1. E esse 1 para 1 é base e amido, tá? Então, vou te dar um exemplo. Na sua receita que você tem aí da sua avó, tem lá 500 gramas de farinha de trigo, beleza? Você vai trocar por uma farinha sem glúten. Como que você vai fazer?
Você vai pegar 250 gramas, que é a metade, e aí o que eu faço? Nessa metade que seria de farinha base, né? Que seria a base das farinhas, eu geralmente uso uma farinha branca, que é a farinha de arroz, e eu gosto de colocar uma farinha proteica, que é essa que eu mais uso. Mais uso TEF, mais uso Pain, uso todas, tá? Essa que eu mais uso, que é mais fácil pra mim. Então, eu gosto de brincar nas proporções. Às vezes eu coloco 200 gramas de farinha de arroz, 50 de grão de bico, ou 125 de uma, 125 da outra. A gente vai brincando. E aí vocês vão fazendo a receita de vocês. E os outros 250, eu vou para os amidos. Que lembra que eu falei que eles são indispensáveis? Que vocês precisam usar para balancear a receita? Aí eu venho para os amidos. Aí ali eu vou colocar e vou brincar também. Não vou usar um amido só. Ah, vou fazer bolo? Eu vou fazer bolo, eu vou usar a fécula de batata. Mas eu preciso de um pouquinho de cola. Então, vou botar um pouquinho de polvilho. Aí vou usar mais polvilho? Bolo de pão de queijo não fica bom. Então, eu vou usar uma quantidade maior de fécula de batata. Então, eu coloco lá 200 gramas de fécula de batata, 50 gramas de polvilho doce. Ou, né, vai brincando, 75 de polvilho doce, 175 de... Sou péssima de matemática, tá, gente? Sou péssima. Cadê a calculadora aqui para fazer as contas? Mas é essa brincadeira que vocês têm que fazer. E dentro dessa montagem do seu mix, o que é importante vocês colocarem também? Os espessantes. Botou as farinhas, coloca espessante também, para fazer bolo também. Porque o teu bolo vai ficar macio por dias. Não é macio só que na hora que assa. Esse na hora que assa a gente não quer, porque qualquer um até o de arroz. Mas a gente quer por dias, porque o bolo vai durar 2, 3 dias, né? Então você precisa de um bolo bom. Então a gente vai usar de 2 a 4%. Quando que eu uso 2%? Com receitas que vão ovos. Quando que eu uso 4%? Em receitas veganas. Mas eu não vou falar mais nada sobre isso. Porque isso eu só vou falar lá dentro da minha aula, porque esse pulo do gato aí ninguém tem. E aí eu só vou ensinar para os meus alunos, beleza, gente? Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Estamos encerrando por aqui. Olha isso aqui, ó, quanta gente bacana aqui. Desculpem que caiu a live, é que tava muito bom e aí cai mesmo. Beijo grande e até amanhã, gente.